Nós somos o povo de Deus, sim. Nós somos os filhos de Deus, sim. Chega de termos vergonha de quem somos. Chega de tentarmos renunciar o que é belo na nossa vida. Irmãos, deixa eu te falar, a causa dos judeus não funciona. Sabe por quê? A causa deles está voltada em esperar um Messias que vai vir, em esperar um rei. Deixa eu te falar, eles vão morrer esperando. Sabe por quê? Porque ele já veio, ele é o nosso rei, ele é o nosso Messias. Os árabes não estão vivendo em torno de uma causa que não existe, que não é real, que não é fidedigna diante da verdade da palavra de Deus que nós temos, da revelação que nós temos e da experiência que temos. Mas eles estão sendo fiéis ao que eles acreditam, eles estão sendo fiéis à causa que eles têm no coração, eles estão sendo fiéis àquilo que já eles entenderam. Muito menos a comunidade LGBT tem uma causa real para viver. Eles estão buscando uma felicidade que só se encontra na vida com o Espírito Santo de Deus. Eles estão buscando uma alegria que só o Espírito Santo pode dar. Eles tentam traduzir uma face de alegria, de regozijo, que eu vou te falar, só o Espírito Santo pode nos dar. Eu e você temos, eu e você conhecemos. Nós como igreja de Cristo sabemos que o que temos, o que somos, porque já experimentamos. O que nós não podemos é renunciar o que conhecemos, os que já experimentamos, trocando isso por algumas ofertas mundanas, algumas ofertas que o diabo tem nos feito, ou que o sistema do mundo tem nos feito. Nós temos deixado de ser quem somos a troco de banana. Não podemos ser assim. Nós não podemos ser uma igreja que não tem uma voz. Judeu tem voz, árabe tem voz, LGBT tem voz, as pessoas têm voz. Cadê a nossa voz? Sabe, eu tive uma experiência na minha faculdade. No meio de uma das minhas aulas de psicologia, minha professora de psicologia falou assim: esse apóstolo Paulo, ele era um grande gay, homossexual. E a classe inteira deu risada. E estávamos no primeiro ano da faculdade. Eu levantei a mão e falei: a senhora não tem autoridade para falar isso. Como não tem? Eu falei: porque a senhora está falando de quem não conhece, não sabe a história dele, porque não há embasamento para a senhora dizer isso a respeito dele. E ela falou assim: ah, é? É você que sabe muito? Eu falei: não, pelo menos a Bíblia eu conheço. Ah, você é crente? Sou. A lousa é sua. E fez assim para mim. E eu levantei, e pela graça de Deus, irmãos, o Espírito Santo me fez aqueles 20 minutos eu poder falar o que eu não havia pensado em falar. Mas o Espírito Santo pôde encher a minha boca, e eu pude falar do Evangelho, da escolha e do chamado que Paulo tinha. E aquela classe, eu lembro que até o fim da minha faculdade, eu tive que sustentar, foi um mover de Deus aquele dia na minha vida. Porque eu tive que sustentar um estereótipo, eu tive que sustentar uma imagem, eu tive que sustentar um papel, que naquele dia com os meus lábios eu falei, e agora com as minhas atitudes eu não podia negar. Você sabe o que é um jovem na faculdade? Deixa eu te falar, você é jovem, comece a pregar na sua faculdade. Comece a falar, para você se comprometer com as suas próprias palavras, para você se obrigar a andar segundo aquilo que você já conhece. Porque se você não se posicionar, o mundo te pressionará para você imitá-lo, para você adquiri-lo para você ser mais um deles. E eu sei que foi um mover de Deus daquele dia na minha vida, porque eu lembro que quando eu andava, a galera: cara, esse cara conhece pra caramba, esse cara aí, ó, maluco aí, ó, encarou a professora, ó, o bicho sabe desse negócio de Bíblia. E as pessoas, aí veio, eu lembro que uns crentes da classe que eu nem sabia o que eram, os agentes secretos. Sabe como que eu chamo essa palavra que eu estou ministrando hoje? Identidade revelada. Deixa eu te perguntar, a sua identidade é velada ou a sua identidade é revelada?
As pessoas olham para você e falam: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, esse cara é diferenciado, ele tem proposta de vida, ele tem propósito na vida, ele tem ideais na vida, ele tem fundamentos e valores sólidos, e ele anda firmado num projeto pessoal, e ele não quer saber o que acontece do lado. Deixa eu te falar, judeu não quer saber o que acontece do lado, árabe não quer saber o que acontece do lado, LGBT não quer saber o que acontece do lado. E por que a igreja de Jesus tem parado para saber o que acontece do lado? Se quem realmente tem uma causa para viver somos nós, quem realmente tem uma razão para ser somos nós, eu e você. Tem ou não tem? Está vendo? Uma vergonha se tem diante da morte dele. Sabe como que a igreja tem agido? Com desprezo. Eu vi uma história outro dia de um irmão falando sobre a igreja. Eu falei: acho que tem acontecido isso. Ele falou: o pai tem um filho, e esse filho vai atravessar a rua, e uma pessoa vê que um carro vai atropelá-lo, e ele irá morrer, esse filho dele. Mas essa pessoa vê, vai e se joga na frente, tira a criança, mas ela é atropelada. E ele fica marcado para o resto da vida, e ele sofre danos para o resto da sua vida. E ele já não é mais a mesma pessoa por causa daquele livramento que ele deu para o filho daquele homem. Aquele homem tem uma gratidão pelo livramento. Ele reconhece que o outro livrou. Ele tem realmente um pesar no seu coração, numa medida que ele sente que ele tem uma dívida para com aquele homem que salvou o seu filho. Mas ele vai se acostumando com a ideia de que agora já foi. E ele só lembra daquele homem e do que ele fez quando ele o vê. Porque quando ele não o vê, ele não lembra. Ele vive a própria vida. Quando na verdade, se ele ama tanto o filho, agora ele deveria estar devendo a própria vida para aquele homem. É isso que a igreja tem feito. A igreja tem o nosso Senhor, que era o próprio Deus, que deixou a sua forma de Deus, se tornou homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, arriscou tudo que ele era e que ele tinha, para poder me salvar e te salvar, e conseguiu nos salvar da morte. Ele conseguiu. Você tem gratidão por isso? Amém? Mas deixa eu te falar, a verdadeira gratidão não se expressa só como obrigado. A verdadeira gratidão se expressa com atitudes. E nós somos eternos, gratos e devedores desse amor com que Ele nos amou, dando a sua própria vida para viver por nós. E o mínimo que podemos fazer agora é verdadeiramente dar a nossa vida para viver por Ele. Irmãos, nós não podemos mais viver uma vida sem entender quem somos. A palavra de Deus, abre comigo lá em Lucas capítulo 9, 51. Versículo 51. Ocorreu que ao se cumprirem os dias que seria levado ao céu, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Jesus sabia quem era, o que estava fazendo. Ele era uma pessoa convicta, decidida, posicionada. Por isso fala, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente, indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Os discípulos foram. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Deixa eu te perguntar, quando as pessoas olham para você, elas precisam saber em que direção você está indo. As pessoas precisam olhar para você e identificar: eu não vou mexer com esse cara porque ele é assim, e ele sabe o que ele quer. As pessoas precisam olhar para nós e saber em que direção estamos indo, qual que é a nossa proposta de vida, quais são os nossos ideais, quais são as nossas resoluções na vida, os nossos posicionamentos. A igreja não pode mais ser omissa. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui
para fazer diferença nesse mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos o luz do mundo, nós somos a geração chamada para salvar esta geração. Nós não podemos nos calar, ou não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo, como temos nos embaraçado e perdido a nossa identidade como filhos de Deus, andando. Deixa eu te falar, toda a criação geme com grande expectativa, aguardando com grande expectativa, sabe o quê? Sabe o que toda a criação está gemendo e aguardando? A manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Irmão, você precisa começar a falar para as pessoas: eu sou filho de Deus. Isso não é arrogância, isso não é soberba, isso é uma identidade. Judeu vai dizer: eu sou judeu. Árabe vai dizer: eu sou árabe. O gay vai dizer: eu sou gay. E você tem que dizer: eu sou filho de Deus. E eu vim para fazer diferença nesse mundo. O meu irmão é o sumo sacerdote, o meu irmão é o primogênito, o meu irmão veio primeiro, o meu irmão abriu o caminho, o meu irmão era o pioneiro, e eu vou dar continuidade na obra geracional da minha família, que é a família de Deus. Se você quiser, você pela fé pode entrar para essa família. Nós precisamos pregar isso, nós precisamos parar de nos embaraçar com as coisas. Fico pensando como que o Senhor tem olhado para a sua igreja hoje, muitas vezes tendo vergonha de ser a noiva, tendo vergonha de ser igreja, tendo vergonha de dizer que é filho de Deus. Um judeu não tem vergonha de seu kippá, uma judia não tem vergonha da sua peruca, um hipster não tem vergonha das suas roupas não combinantes, um gay não tem vergonha dos seus modos. Por que que nós temos nos calado? Se quem está mais reto e apoiado dentro da forma que Deus criou para ser, somos nós que estamos embasados nessa palavra que é a verdade. Nós vamos levantar uma geração. Jovens, vocês são fortes e podem vencer o maligno. Amém? Jovem, você que é jovem, seja forte e vença o maligno, porque a Bíblia já falou que é assim que é ser nos últimos dias. Não tenha medo, mas você precisa assumir a sua identidade. Nós precisamos erguer a cabeça e falar: eu sou crente sim, eu sou filho de Deus sim. Não, mas eu conheço crente que é tudo safado. Se você conhece safado, hoje você vai conhecer o certo. Se você conhece um picareta, você vai conhecer um de verdade agora. Se você conhece um que não ama, você vai conhecer um que ama. Se você não conhece alguém que faz diferença, estou me apresentando. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de carregar o caráter e os modos de Jesus e impactar a sua vida, porque Deus te ama também. Cadê esse discurso? Pastor, eu não sou evangelista. Você é, todos somos. Há um chamado para nós: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, ensinando conforme você aprendeu, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é um evangelista que falou que era para nós pregarmos a tempo e fora de tempo. Só que Deus vai te falar: não adianta pregar se não viver. E nós estamos sendo desafiados nesse fim de semana a sair dessa conferência e mudar radicalmente o nosso estilo de vida, mudar radicalmente a nossa apresentação para as pessoas, porque as coisas começam com a apresentação, as coisas começam com a sua declaração de fé. Mas os crentes têm declarado as coisas erradas, quer ver? Diante de tal situação, 54. Diante de tal situação, os discípulos, Tiago e João, propuseram: Senhor, quer que mandemos... 53. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Jesus e seus discípulos tinham uma identidade tão sólida, tão clara, tão revelada, que o povo falou: não vamos deixar esses caras aqui. Você já ouviu falar da outra história? Que esses caras entraram e acabou com a produção deles de porcos? Você já ouviu o banzé que eles aprontam nos lugares que eles vão? Eles querem converter todo mundo para a religião deles. Eles querem aprontar um banzé aqui. Nós não vamos receber esses caras aqui. Qual a última vez que você foi rejeitado num lugar? Porque você estraga o ambiente, porque você muda a atmosfera. Deixa eu te falar, você é um agente de mudança da atmosfera. Quem está comigo aí? Fala: eu sou um agente de mudança de atmosfera.
Você precisa crer nisso. Se você não crer, você não muda. Quando você crê que a vida de Deus anda com você e age através de você, você entra num lugar, a vida de Deus entra junto com você. Espera aí, esse lugar de aflição, agora está entrando um filho da paz. O filho da paz está entrando, a paz vai entrando. Aqui é o lugar de morte, agora está entrando um filho da vida. O espírito de vida está entrando comigo aqui. Aqui é um lugar de tristeza, está chegando a alegria. A alegria está chegando, a alegria da salvação. Eu sou um agente de alegria, eu sou um agente de libertação, eu sou um agente de transformação, eu sou um agente de mudança. Eu sou aquele que opera a mudança de atmosfera nos lugares. Mas você não consegue isso se antes essa mudança não for uma convicção sua. Irmão, você já recebeu tudo que é necessário para ser. Tudo. Porque o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus habita em você. O mesmo Espírito que operava nele é o que opera em você. É esse mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos. É o mesmo Espírito que opera na minha vida e na sua vida. Nós somos agentes de mudança, de transformação. Nós devemos ser os agentes aí no mundo que fazem as transformações de opinião, de ideia. Nós devemos ser os agentes no mundo que trazem o reino dos céus para a terra. Nós somos aqueles que devemos andar por aí. Uma oração que eu tenho feito há alguns anos, todos os dias. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Mas isso não vai acontecer se eu não assumir o meu papel. Eu e você precisamos assumir o nosso papel de agentes transformadores do mundo, porque Jesus veio para salvar o mundo. Isso só irá acontecer se eu e você formos usados, e Ele já nos chamou, já nos predestinou, já nos capacitou, já nos justificou, e agora Ele está nos glorificando, nos preparando, nos capacitando, para que Ele receba a glória através do nosso testemunho. Você é uma bênção. Fala para o seu vizinho, você é uma bênção. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que você já foi chamado, que você já foi justificado, e que você está sendo aperfeiçoado, e que você entrará nesse lugar de ser um agente, um representante. Nós temos uma causa, mas Tiago e João propuseram para o Senhor: queres que mandemos descer fogo do céu e que sejam aniquilados? E olha a resposta de Jesus para eles. Jesus mirando-os. Jesus deve ter feito assim: hã? Sente olhar. Jesus falou para eles: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja quer brigar com LGBT. A igreja quer falar mal do outro. A igreja quer discutir com o outro. A igreja quer se impor sobre o outro. Irmãos, nós não precisamos nos impor sobre ninguém, se nós nos tornarmos quem nós temos que ser. Naturalmente a autoridade de Deus virá sobre nós, e todos verão: não é possível esse cara ser assim se Deus não for com ele. O problema é que nós não temos entendido de que espírito somos. Nós temos perdido a consciência clara do chamado que temos, do porquê fomos chamados, porquê fomos separados, do porquê fomos escolhidos. Nós temos confundido as coisas. Nós precisamos ter clara consciência de que espécie de espírito somos, e nós somos do Espírito Santo de Deus. Nós somos os filhos de Deus andando sobre a terra. Aqui não é o nosso lugar de descanso, aqui é o nosso lugar de trabalhar. Para quê? Para a implantação do reino. E a implantação do reino é o quê? As boas novas da salvação para o perdido, a libertação para o cativo, a cura para os enfermos. E você é esse agente de transformação. Pare de esperar o seu pastor ou ser levantado alguém na igreja para orar por alguém por aí. Você é o Filho de Deus. E lá em Marcos capítulo 16 fala: esses sinais vão te acompanhar os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Saia por aí expulsando demônios. Saia por aí curando enfermos. Saia por aí orando em línguas. Saia por aí tomando posse da sua identidade. Revele-se como Filho de Deus, que você vai ver a unção de Deus sobre a sua vida. Porque a unção não é para você, irmão.
irmão. A unção é para quem está clamando na outra ponta. E se você não responder ao clamor das pessoas, não haverá unção sobre a sua vida. Mas quando a unção vier, a sua identidade ficará clara e todos saberão. Lá vão os filhos de Deus. Quer saber? Eles vão ficar curiosos, eles vão ficar desejosos, eles vão ficar impactados, eles vão falar: cara, eu preciso ser como esses caras, eu preciso entender mais o que vai na cabeça deles, eu preciso entender mais qual é a opinião deles, eu preciso saber por que eles são assim. E é assim que nós vamos ganhar pessoas. De que espírito sois? Não sabeis vós? Eu quero ler com você um texto aqui para acabar. Oh, Senhor, fala aqui, Pai. Jesus. Irmãos, nós vamos parar de ser confundidos com o mundo. O mundo precisa olhar para nós e falar: lá vão os filhos de Deus. E eles vão saber que é os filhos de Deus, sabe por quê? Porque quando você assume a sua identidade em Cristo, você não chega mais lá só com o discurso, o poder te acompanha. O poder de Deus te acompanha. Enquanto você não assume a sua identidade, você é só o portador de um discurso. Mas quando você assume a sua identidade, o poder de Deus é liberado sobre você. Abre lá em 1 Pedro capítulo 2. É o texto que eu quero terminar. Oh, Jesus. Eu tenho uma experiência que um dia, quando eu era adolescente, marcou a minha vida e talvez é uma das coisas fortes que me fez querer ser mais e mais de Deus. Eu um dia estava sentado em casa vendo televisão. E uma menina que era amiga da minha amiga, mas ela não era cristã, ela ouvia várias histórias que eu contava da igreja, das coisas da igreja. E ela naquele dia teve uma crise muito forte de cólica. E ela estava gritando na sua casa. E ela começou a falar para sua mãe: liga para esse número. Naquele era discado ainda, né? Não existia celular, não tinha internet. Mas ela tinha um número lá de casa. Ela liga para esse número. Mãe, liga para ele, porque ele pode me ajudar. E ela gritando, e não tinha carro para levar a menina para o hospital. E ela no chão. E aquela mãe ligou, falou: posso falar com o Ricardo? E eu atendi o telefone, devia ter uns 19 anos, 18 anos. Oi, tudo bem? Ela: eu sou mãe da fulana. E ela pediu para eu te ligar. Ela está aqui gritando de dor, gemendo. Mas ela falou que se eu te ligasse, você podia ajudar. Irmãos, eu olhei para o telefone. O que eu faço agora? Eu falei: Espírito Santo, não é o meu poder, é o teu poder. Espírito Santo, a verdade é que eu nunca curei ninguém até hoje. Eu nunca fiz nada disso. Me ajuda, Espírito Santo. Eu fiz essa oração. Eu falei para ela: coloca o telefone no ouvido dela. Eu falei: agora, em nome de Jesus, eu ordeno essa enfermidade que saia, e eu libero a paz de Deus sobre a tua vida agora, porque o Senhor Jesus falou: a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. E eu acabei de falar, a mulher virou um telefone e falou assim: o que você fez com a minha filha? Eu falei: não sei. Ela entrou num sono profundo em 30 segundos. Eu falei: então quando ela acordar, ela vai estar melhor, como quem sabia o que estava acontecendo. Aquela autoridade que eu acabei de receber e não sabia que tinha. Deixa eu te falar, irmãos. Você ainda não entendeu a autoridade que está sobre a sua vida. Você ainda não entendeu. Ele falou: toda a autoridade o Pai me deu nos céus e na terra, e agora eu dou para você.
mas você não tem andado nela por conta da sua falta de fé naquilo que já foi feito por você na cruz, como o pastor Naor pregou, naquilo que Ele já conquistou para você, e naquilo que Ele te chamou para ser, e que Ele te predestinou para ser. E se você não começar a andar na sua real identidade de filho de Deus, você verá Deus usando os outros, fazendo através dos outros, quando Ele queria não só fazer por eles, mas Ele quer fazer por você. Ele quer usar você para curar na sua faculdade, Ele quer usar você para curar no trabalho, Ele quer usar você para curar na rua, Ele quer usar você para libertar em todos os lugares. Mas se você for confundido, não vai fluir a unção. Precisamos deixar de ser confundidos. Deixa eu te falar. Nós somos, versículo 1 Pedro 2,9. Nós somos a geração eleita. Amém? Nós somos a geração eleita de Deus. O sacerdócio real. Sabia que o sacerdote aqui não sou eu, não é Fernandinho, não é nenhum pastor. Todos nós somos uma nação de sacerdotes aqui. Sabe por que você é sacerdote? Porque você tem o seu irmão primogênito. Ele era o sumo sacerdote, ele é da linhagem dos sacerdotes. Lá em Hebreus 7 diz claro que ele é da linhagem sacerdotal de Melquisedeque. É maior do que a linhagem de Levi que veio depois. É uma ordem superior, sacerdotal superior. Nós fazemos parte de uma linha sacerdotal superior à de Levi. E nós não estamos andando segundo a nossa linhagem sacerdotal. É como se nós fôssemos a tribo especial para servir o Senhor nessa geração. Mas não entendemos quem somos. Por isso não nos entregamos para ser treinados. Não nos entregamos para ser moldados. Por isso nós não nos guardamos. Não nos santificamos. Não nos consagramos. Nós não entramos no lugar. Sabe aquele cara que tem o direito de ser o que todo mundo gostaria de ser? Você tem o direito de ser o que o judeu gostaria de ser, está tentando ser. O que o árabe gostaria de ser, está tentando ser. O que a comunidade LGBT está tentando construir nesse mundo, um referencial. Você foi chamado e separado por Deus para ser a geração eleita, referencial desse século, e você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão da sua identidade de geração eleita, de sacerdote real. Irmãos, a igreja de Jesus precisa se tornar a igreja. Não estou falando, irmãos, na minha igreja não tem placa até hoje, desde o dia que eu abri. 13 anos, não tem placa. O pastor é doido mesmo, agora tem certeza. Esse pastor é meio doido. Não, irmão, eu acredito numa igreja. Eu só acredito numa igreja. Aquela que é composta pelos santos, pelos separados, pelos que o amam, pelos que o desejam, pelos que querem responder. Eu acredito só nessa igreja, o resto é religião. Eu acredito na instituição, tem que ter, eu tenho. A minha igreja tem nome, a minha igreja tem prédio, tem estatuto, a minha igreja tem organização, tem tudo. Mas um dia todo mundo bota o nome, eu falei, não sei, não quero. Eu não quero ser conhecido como a igreja Assis, eu quero ser conhecido como aquela galera de Deus. Cara, aqueles caras são de Deus, maluco, sabe? A pessoa vai olhar para o outro e falar, caraca, esses caras são de Deus, mano. Caraca, é coisa de carioca, né? Cara, esses caras são de Deus. Sabe? Esse texto diz que nós somos o povo exclusivo de Deus. Você já parou para pensar que você é exclusivo de Deus? Olha com intenção para quem está do seu lado. Cara, você é muito importante. Quando eu falo intenção, não é repetir só não. Você tem que olhar no olho do cara e falar, caraca, você é importante, mano. Mano, você é importante demais. Você é escolhido, escolhida, exclusivo, exclusiva, separado, separada, único,
única, especial. Se você não comprar isso, comprar não, já foi comprado para nós. Não tem que comprar, já foi comprado para nós esse direito. Já foi comprado para nós. Se você não tomar posse disso, você está desprezando. E sabe por que nós somos o povo exclusivo de Deus? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu e você somos chamados e somos povo exclusivo de Deus para sair por aí falando assim: deixa eu te falar uma coisa, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus transforma, Deus restaura, Deus regenera, Deus tem poder e Ele quer agir na sua vida. Jesus morreu na cruz para lhe salvar e eu sou um agente de salvação nessa era, e Ele quer fazer você também um desses. Então vem comigo.